Nós temos pensado nesses últimos domingos no tema das queixas humanas ao padrão divino. Nós temos pensado em uma série de pecados, uma série de problemas da nossa geração. Começamos com o pecado dos homens frágeis, dos homens que não assumem sua masculinidade. Temos seguido por várias das queixas da atualidade. E hoje nós vamos pensar na queixa que não existia há 10 anos atrás, não se percebia tanto há 10 ou 15 anos atrás. Uma palavra simples chamada narcisismo. Antes era até mesmo um transtorno psiquiátrico, não um transtorno comum de personalidade. A lenda de Narciso, aquele homem que era tão bonito, que ficou se contemplando no espelho e via no rio, e via a sua beleza no rio, e não saía mais dali, para comer, para viver, somente contemplando a sua beleza. Na lenda de Narciso, ele morre e no seu lugar nasce a flor que leva esse nome. Isso então foi usado pela psiquiatria para denominar um transtorno terrível, mas que era visto como transtorno mesmo. Só que de 10 a 15 anos atrás, isso se tornou um comportamento, um transtorno de personalidade, não necessariamente aquele grave transtorno psiquiátrico tratado apenas com medicação, mas se tornou um comportamento muito comum. Talvez até isso influencie as nossas redes sociais. Nós somos a geração da selfie, nós somos a geração que gosta de postar, nós somos a geração que acha 25 curtidas numa foto ruim. Mas quem tem 25 amigos hoje está privilegiado. Nós somos a geração que vive mais a aparência do que outra coisa. Isso favorece esse transtorno, essa dificuldade tão forte na nossa geração, que faz tanta gente sofrer. Narcisismo. Não é um pecado novo, não é um comportamento doentio novo. Em Ezequiel capítulo 28, dos versículos de 1 a 10, Deus chama o rei de Tiro de um narcisista. É muito forte o versículo 2, é claro que é contra o rei de Tiro, e o versículo 2 também diz qual era a queixa de Deus contra esse governante. Assim diz o Senhor Deus: visto que o seu coração se eleva, e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento, no coração dos mares, sendo você um simples homem. E vai descrevendo todas as características que o rei de Tiro via em si mesmo, todo o seu orgulho. Versículo 4, você pensa que foi pela sua sabedoria e pelo seu entendimento que você alcançou o poder, você encheu os seus tesouros por você mesmo. Você pensa, versículo 5, que foi por sua grande habilidade que você conquistou esse status de uma nação próspera, de uma nação rica, de uma nação poderosa. Isso faz de você rei de Tiro, se pensar que pode tudo, que é um Deus. Esse sentimento não estava presente somente no rei de Tiro. Isaías capítulo 14, era um sentimento presente também na vida de Nabucodonosor, outro grande rei. Grande rei. Versículo 12. E aí o Isaías 14 nos leva para a segunda parte de Ezequiel 28, porque tem temas, tem palavras que passaram a ser interpretadas alguns séculos depois, como sendo palavras não direcionadas a um homem. E aí a gente percebe o perigo, a tragédia do pecado do narcisismo,
porque são os textos que falam contra o narcisismo, os textos que mais se adequam a Satanás, que mais se adequam à queda de Satanás. Versículo 12: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alma. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Apesar de chamar Nabucodonosor de estrela da manhã, apesar de dizer que ele foi como uma estrela lançada por terra, é de Nabucodonosor que está falando, porque ele é o que debilitava as nações, ele era o que invadia as nações. O sentimento dele, sim, um sentimento narcisista ao extremo, versículo 13, você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 14, serei semelhante ao Altíssimo, serei como Deus. Tanto Nabucodonosor quanto o rei de Tiro tinham esse sentimento. Nós somos tão grandes, eu sou tão grande, que eu sou como Deus. E essa é a essência do narcisismo. O narcisismo não é amar-se demais. O narcisismo é adorar-se. É ver a si mesmo como alguém perfeito e acima de qualquer erro ou crítica. As coisas que a gente vê em redes sociais são, por exemplo, mulheres dizendo: eu não posto os stories para as pessoas. Eu posto os stories para eu ficar vendo o meu story 24 horas com esse fundo musical. Isso é amor, isso é admiração. É um pouco de orgulho, ou muito de orgulho. Mas o narcisismo vai além disso. O narcisismo, você não consegue enxergar nada além de você. Nabucodonosor, Deus está dizendo que ele tinha essa ideia de achar que era Deus. O rei de Tiro também. E aí, na segunda parte de Ezequiel, capítulo 28, nós temos uma parábola que compara o rei de Tiro com Adão e mostra a raiz da queda, que é querer ser como Deus, que é não conseguir ver a si mesmo como fraco, como queda, como pecado, como dependente do Senhor. A comparação é tão forte que, com o advento do cristianismo, os judeus não se importavam muito com Satanás. Os judeus tinham uma cultura e uma concepção do mundo diferente, de confiar no Senhor acima de todas as coisas. Há um texto no livro de Reis que é bastante esquisito para a nossa cultura, em que Deus está dizendo: eu preciso levar esse rei para a queda. Quem vai me ajudar? E aparece um espírito que diz: eu vou ser um espírito mentiroso. E Deus diz: pode ir. O judeu entendia assim. O judeu entendia que na vida de Jó, tudo que aconteceu, no final das contas, não foi Satanás, foi Deus. Ele não se importava com Satanás, porque se Satanás é mais fraco, Deus está acima de todos, é com Deus que você se preocupa, é com Deus que você conversa, é com Deus que você resolve. Com o cristianismo, com a ideia de expulsar demônios, apareceram então alguns intérpretes, alguns muito bons, como Orígenes e o próprio Jerônimo, que interpretaram Isaías 28 como sendo uma alusão a Satanás. É bem possível que seja assim, é bem possível que reflita alguma coisa de Satanás, porque o que Satanás, a gente subentende, é que ele quis sim tomar o lugar de Deus. Mas a ligação mais direta é com Adão, não com Satanás. Porque Adão era o que está descrito em Ezequiel 28, perfeito, e mesmo assim caiu, que é a queda do narcisismo. Então a parábola, que começa no versículo 12 de Ezequiel 28, diz assim, 12: assim diz o Senhor, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura.
Você estava no jardim do Éden, jardim de Deus, e se cobriu de todas as pedras preciosas. Versículo 14, você era como um querubim da guarda, que foi ungido. Ele está usando esses termos para dizer, ô rei de Tiro, você está cometendo o mesmo pecado de Adão. Belo, sábio, perfeito, e que errou em quê? Em querer ser como Deus. A tentação de Satanás foi, no dia que você comer daquela árvore, o que vai acontecer? Você vai ser igual a Deus. Tiro, rei de Tiro, você está cometendo o mesmo pecado, você está cometendo a mesma situação. Você parece que queria ser esse querubim, você como que permanecesse no monte de Deus, só que, rei de Tiro, você vai cair. Vai cair por quê? Você vai cair, versículo 16, porque a sua multiplicação do seu comércio se encheu de violência. Você deixou de ser o rei que negociava de forma justa, que negociava de forma que todos ganhavam, para ser um rei que está oprimindo pessoas. Você se encheu de violência, você pecou. E por isso, versículo 17, porque você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, porque você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, por isso eu lancei por terra, eu coloquei você diante de reis para que o contemplem. Essa é a mesma expressão que é dita quando o sentido ainda é mais literal, no versículo 9. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Quando tudo que você tem se acabar, você acha que ainda vai ser isso tudo? Sim, é do rei de Tiro. Pode até que tenha assim uma tipologia para Satanás, mas é do rei de Tiro que está falando. E as palavras são muito fortes, esse é um dos textos mais fortes da Bíblia, porque o orgulho, a vontade de ser como Deus, está na raiz de todos os males, está na raiz de todos os pecados. O narcisismo é uma das coisas mais difíceis de curar, porque a pessoa não tem defeito, porque a pessoa não erra, não falha. Independente até mesmo de poder, de força ou de poder econômico, ela está acima de tudo. É o pecado pai, é o pecado que dá origem a todos os outros. Ser como Deus, ser perfeito, não reconhecer que depende ou de Deus ou que depende de pessoas. Tão forte que, repito, podemos comparar o pecado do narcisismo com a queda de Satanás. Nem outros pecados têm essa mesma força quanto à sensação de narcisismo. O narcisismo, portanto, vai além do orgulho comum. É essa ideia de que você vive como se o sucesso, como se a gratidão das pessoas a você, como se a dependência das pessoas a você fossem a sua identidade. O sucesso deixa de ser bênção e passa a ser a sua identidade. Eu sei que não seria muito difícil você fazer um exercício mental agora de lembrar pessoas que começaram bem e que perderam tudo. Por quê? Se orgulharam demais. Porque deixaram de ouvir conselhos. Na sua cabeça deve estar passando agora umas 5 ou mais pessoas que tinham tudo e que perderam tudo, ou que, mesmo não perdendo tudo, se tornaram pessoas absolutamente difíceis de se relacionar. Por quê? São narcisistas. São tão orgulhosos que é impossível um relacionamento normal com essas pessoas.
é muito delicado isso, como está no rei de Tiro, porque o rei de Tiro pensava que tudo era pelo poder dele, tudo era pela sua sabedoria, tudo era pela sua grande habilidade. Isso fez com que ele sentisse que tudo dependia dele. Eu lembro de 3 grandes nomes, um deles eu mencionei alguns dias atrás, que é o oposto disso. Ou melhor, um que é o oposto disso e 2 que é exatamente isso. O primeiro, Clinton, presidente Clinton, acusado naquele grande escândalo de ter cometido um ato sexual dentro do salão oval da Casa Branca. Por quê? A resposta dele foi: porque eu podia. Era uma forma de dizer: eu sou tão poderoso que eu posso fazer isso. Segundo, Jim Swaggart, flagrado com prostituição por 2 ou 3 vezes, não me recordo bem agora. Por quê? Porque eu era tão bom, Deus precisava tanto de mim que eu podia cometer qualquer pecado. Deus jamais me puniria, Deus jamais me disciplinaria, porque Deus precisava de mim. E o oposto disso, Billy Graham. Perguntaram para Billy Graham: o que você vai fazer quando chegar no céu? Ele disse: eu vou fazer uma pergunta. Por que eu? Porque eu não sou digno de fazer tudo o que aconteceu. Não sou. Poderia ser qualquer outro. Entende a diferença? Clinton, Swaggart estavam onde estavam porque mereciam, estavam onde estavam porque eram capazes, estavam onde estavam para cumprir um projeto. E aqui é importante a gente pensar, porque nem todos que estão aqui são narcisistas. Eu nem sei quem são, não estou analisando ninguém, mas a grande maioria não é, com certeza. Mas nós temos traços do narcisismo quando pensamos que tal projeto só vai se desenvolver se for comigo. Tal projeto só vai acontecer se for comigo. Os irmãos viram a passada de bastão no Multiplique, né? Entregando minha nova tarefa, a tarefa que já entreguei 30 vezes ou mais. Mas no Multiplique entregamos mais uma. Mas sabe quando eu entreguei de verdade? Sim, foi um momento de confissão. Em dezembro nós nos reunimos, ou melhor, em março nós nos reunimos como liderança da Junta de Missões Nacionais. E naquele local que nos reunimos tem um jardim de oração com uma cruz, a cruz vazia. E nós fomos então para aquele local para um tempo de oração juntos. E cada um foi, éramos um grupo pequeno, de confiança, cada um foi confessando alguns pecados. Naquele dia, eu entreguei a Junta de Missões Nacionais. Eu precisava reconhecer que eu não acreditava, e não estou me colocando como um orgulhoso ou narcisista, mas colocando um exemplo do que estou falando. Era como se eu não pudesse sair, porque Deus precisava de mim. Isso é um passo para a queda. É um passo. Talvez você não seja narcisista, mas entenda bem. Irmã Neila, a União Feminina, a mulher cristã em missão, sabe que ela pode continuar sem a senhora? Klaus, sabe que os diáconos podem continuar sem você? E cada um. O rei de Tiro não pensava assim, isso que é o pensamento narcisista. O sucesso deixa de ser um momento de gratidão, deixa de ser um momento de bênção e passa a se tornar na sua identidade. Por isso que o narcisismo não é amar-se, não é gostar de si. A palavra de Deus nos estimula a pensar no nosso valor, a palavra de Deus nos estimula a pensar que nós ouvimos de Deus o que Jesus ouviu. Este é o meu filho amado que me dá muito prazer. A palavra de Deus nos ajuda a termos um conceito sobre nós que seja alto. A palavra de Deus é contra essa ideia do coitadinho, essa ideia da pessoa que sente que não tem valor, porque afinal de contas nós somos amados por Deus. Mas
O que diferencia o narcisista é que ele, de fato, adora a si mesmo, ele é perfeito, ele não erra, ele não faz nada errado, ele não tem o que corrigir. No versículo 2, lemos, o narcisista, o rei de Tiro está se vendo como um Deus. Nos versículos 14, 15, da mesma forma, ele se sentia como se permanecesse nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. E isso leva, qual o problema de você querer ser como Deus? É que Deus merece o quê? O que é que Deus merece? Adoração. E se eu sou como Ele, o que é que eu mereço? Adoração. Então eu vou tratar bem o Júnior, para que o Júnior me adore. E o padrão é bem conhecido atualmente. Eu encho o Júnior de cuidado, de atenção. E depois eu me afasto, para que o Júnior enlouqueça pensando, o que é que eu fiz de errado? Porque era tanto amor, era tanta atenção, era tanta entrega. Eu que fiz alguma coisa de errado. E o que é que o Júnior vai fazer nessa mecânica? Adorar, bajular, perguntar, procurar o que houve de errado. Vi. E você imagina um relacionamento em que você é a esposa e o homem é o narcisista? Você imagina que um relacionamento em que você é a namorada e o homem é o narcisista? Esse vai e vem com os seus sentimentos? Mas é uma consequência natural, porque se eu sou como Deus, eu também preciso ser adorado, eu também preciso ser bajulado, eu também preciso ter atenção. E é muito bom a gente avaliar se nós não estamos tão carentes de atenção, tão dependentes de atenção. É muito importante, porque esse é um dos principais sinais do narcisismo, é você ser dependente de aprovação. É você ser dependente, você achar que tem o direito de que as pessoas precisam agradecer, que as pessoas precisam estar ali perto de você. E o prazer está nisso, então. Você se alimenta disso. Ainda que isso possa ser feito de uma outra forma. Estamos muito acostumados na nossa geração com essa adoração que vem comprada. Eu trato bem o Júnior, para o Júnior vir atrás de mim depois. Eu trato e corto para ele vir atrás de mim depois. Mas há outras formas, que é exatamente o vitimismo, que é exatamente o fazer-se de vítima para que você sempre seja alguém que precisa de atenção. Aí eu gosto muito do texto de Êxodo capítulo 3, 4 e 5, que Moisés começa a argumentar com Deus colocando várias desculpas. Moisés, é para você ir libertar o povo. E Moisés diz, eu não posso, que eu não sei falar, eu vou resolver isso. Moisés, é para você libertar o povo. Ah, Deus, mas ninguém vai acreditar em mim, eu vou resolver isso. E vai, várias vezes, Moisés dizendo que não pode, se colocando lá para baixo. A última coisa, Deus dizendo, Moisés, chega, acabou, para de enrolação, para de coitadinho, para de vitimismo, para de onda. E usa até uma das expressões mais fortes, todas as pessoas que eu criei, eu posso usar todas, vai lá. Até Deus se irritou com esse comportamento narcisista que é, eu estou sempre dependendo da atenção. Eu estou sempre fraco, eu estou sempre precisando de ajuda, eu estou sempre sendo visto. Ainda que seja o que nós chamamos de ganho secundário, é um ser visto por causa de um problema, é um ser visto não bom, mas é atenção de qualquer forma. Porque se eu sou como Deus, eu preciso ser adorado.
E o narcisismo, que esse é um dos principais problemas, ele machuca. O reditiro é chamado de violento, versículos 16. Vocês estão acompanhando as notícias mundiais recentes? Estão acompanhando a investigação na Itália? Há 30 anos atrás, uma empresa estava promovendo safaris humanos. Vocês estão acompanhando isso? Há 30 anos atrás, uma empresa providenciava viagens caras para que ricos fossem até a Bósnia, não caçar coelho, não caçar javali, mas caçar pessoas. Que dá direito. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que é pescador, que gosta muito de pescar, eu disse, qual o prazer da pesca? Porque eu que não tenho paciência, não consigo imaginar prazer nenhum em você ficar lá. Não consigo. Qual é o prazer da pesca? Ele disse, a luta. O peixe fugindo e você pegando, essa competição. O narcisismo foi capaz de levar, há 30 anos atrás, era uma discussão que já existia há muito tempo, agora está se descobrindo real, a levar pessoas para fazer isso com gente. O que o ser humano é capaz de fazer? Talvez você nunca tenha feito isso, graças a Deus, mas não despreza que o narcisismo machuca pessoas. O prazer na dor, o prazer na atenção. É tão sério, é tão complicado que eu volto a dizer, o narcisismo pode ser muito bem comparado com a queda de Satanás. Como reconhecer? O rei de Tiro jamais foi capaz de reconhecer. Nabucodonosor reconheceu por um momento, Daniel diz que Deus o transformou como um louco, ele ficou comendo capim, ele perdeu todo o juízo, como uma espécie de castigo de Deus, e quando Deus permitiu que ele voltasse à sua sanidade, ele até glorificou ao Senhor. No caso do rei de Tiro, a promessa é de que o rei de Tiro seria morto, versículo 19, todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você, você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Como reconhecer, já que é tão difícil? É muito importante entender que essa autoadoração, ela pode vir disfarçada de competência ou de santidade. Eu já disse isso outras vezes aqui. Nos meus 30 anos de ministério pastoral, eu nunca tive problema com pecador. O cidadão é um pecador, é um alcoólatra, é um adúltero, é uma pessoa que não consegue controlar as finanças e age até com desonestidade. É uma pessoa que não consegue controlar a língua e fere, e machuca, e espalha boatos. Nunca tive problema com essas pessoas em 30 anos de ministério pastoral. As pessoas que mais me deram problema em 30 anos de ministério pastoral eram pessoas que não paravam de orar, mas que por causa disso eram mais santos que qualquer outro, e Deus falava com elas e acabou. Não tem como você repreender uma pessoa que pega a sua repreensão e leva para Deus, e Deus diz, não, quem está errado é o pastor e você que está certo. Não tem como você corrigir uma pessoa que um grupo chega para ela e diz, olha, esse comportamento você precisa mudar, e a pessoa leva esse comportamento em oração e diz, não, está todo mundo errado, o certo é você. O narcisismo muitas vezes é maquiado de competência e de santidade. Por isso é muito importante não confundir a graça de Jesus, a necessidade de nos santificarmos, com a nossa capacidade de fazer isso. Não somos capazes, é o conceito bíblico, é o Senhor que nos dá graça. Outra forma de descobrir se somos ou não narcisistas é a empatia seletiva. É a gente escolher com quem vai ser bom.
Eu levei uma grande surra espiritual no ano de 2008. Recebemos a Convenção Batista Brasileira em Teresina, pastor Carvalho, naquela data. E eu tentando dar a impressão de que era envolvido com as coisas que eu não era, fiquei responsável pela comissão de recepção. Tinha que ter um grupo no aeroporto, um grupo nas entradas da cidade, um grupo na rodoviária. Nós fizemos isso. E aí no grupo do aeroporto, alguém liga e diz: pastor, tem uma turma de pastores aqui que está precisando de carona. E lá vou eu dar carona para os pastores de São Paulo. Um era líder disso, outro era líder daquilo, e eu lá, levando para o hotel, 2h da madrugada, numa alegria. Quando chego em casa, um deles diz: pastor, esqueci minha escova de dentes, tem como o senhor providenciar? Hoje eu veria isso como abuso, mas na época eu vi como oportunidade. Lá vou eu, 2h da madrugada, comprar uma escova de dentes e levar no hotel. E no dia seguinte, um casal de velhinhos, coitados. Eu tratei tão diferente. Tão diferente. E como aquilo depois o Espírito Santo me lembrou, empatia seletiva. Os de São Paulo têm o que devolver, ainda que seja reconhecimento. O casal de velhinhos não tem o que devolver. Se não tem o que devolver, eu não tenho por que me esforçar. Que pecado. Empatia seletiva. Outra forma é pensar muito no orgulho espiritual, de decidir, a submissão. É o servo que não aceita ser tratado como servo. É uma das piores coisas do ambiente de igreja. Todos nós dizemos que somos servos, mas nem todos aceitamos ser tratados como servos. É uma grande diferença. Se não aceitamos, se não somos capazes de sair do orgulho espiritual, há que se orar mais por isso, há que se orar mais por esse sentimento, como também a sensibilidade à crítica. Você é meu amigo, até o dia que não me critica. Você é meu amigo, até que me diga não. Enquanto você me disser sim, você é amigo. Se disser não, deixou de ser. E como curar? Não tem cura. Ainda não foi desenvolvido medicamento. Existe medicamento para depressão, existe medicamento para tanta coisa, mas ainda não existe medicamento para o narcisismo. Por isso, fique com a seguinte frase: se você tem dificuldade em admitir que é orgulhoso, adivinha, porque você é. Se você tem dificuldade em assumir que precisa de ajuda, é porque você precisa. Se você tem dificuldade de assumir que erra, é porque está errado. E eu te convido a orar para superar isso. É difícil terapia, é difícil medicamento, porque você não conversa com a pessoa, você conversa com uma imagem que não existe. Você conversa com um falso eu. Mas se você convive com alguém assim, que a palavra de Deus diz, é claro, estabeleça limites. A palavra de Deus é muito clara em nos ajudar a entender os limites, a entender a carga de cada um, a falar a verdade em amor. Portanto, estabeleça limites, não ceda nesse jogo da adoração, não ceda, não aceite esse jogo do comprar a sua gratidão, não aceite esse jogo de a pessoa viver dependendo de você, choramingando, esse vitimismo sem fim. Não aceite. Estabeleça limites e ajude a pessoa confrontando não com o caráter, porque o caráter você nunca vai conseguir confrontar, mas confrontando com as consequências. A pessoa não assume que está errado, então mostre as consequências dos comportamentos.
Os americanos têm uma frase boa para isso. Se uma pessoa diz que você é um cavalo, ignora, não dê importância. Se duas pessoas disserem que você é um cavalo, passe no espelho e dê uma olhada para conferir. Mas se 3 pessoas dizem que você é um cavalo, pode comprar a sela. Mais gente falando a mesma coisa, significa que a possibilidade de ser verdade é grande. Essa é a ideia de mostrar, de confrontar. E ore. Nós temos que crer no poder da oração. Se você está precisando de ajuda para isso, eu vou colocar algumas frases. A cura do eu é o nosso. Se você estiver anotando alguma coisa, pode anotar essa. A cura do eu é o nosso. Quanto mais individualizada a vida, mais risco de narcisismo. Quanto mais compartilhada, mais possibilidade de cura. Troque o espelho, segunda frase, pela cruz. Não olhe no espelho para ver o quanto você é bom. Olhe para a cruz para ver o quanto você é mau. E por fim, troque a comparação por gratidão. Irmão Vantil, o Senhor nos edificou muito. Isso tem uma coisa que eu sou testemunha disso. Todas as vezes que eu conversei com a Luciana sempre dizia: está indo, pastor, mas nós estamos agradecidos. O Vantil já passou por tanta coisa. Se dessa vez não for, já foi bom. Nós estamos firmes, querendo o milagre, mas nós estamos agradecidos e firmes na vontade do Senhor. Troque todo orgulho por gratidão. Vamos orar? A primeira oração que eu te convido a fazer é por você mesmo. Tem alguma área da vida que você acha que é tão importante, que é indispensável? Tem alguma área dos seus projetos, inclusive na igreja, que você acha que sem você não vai para frente? Desculpe a franqueza, mas talvez esse projeto só vá para frente no dia que você entregar para Jesus. Deixar de ser na sua força e ser na força dele. Mas ore mais. Você aceita a repreensão? Você aceita a correção? Ou correção é ofensa? Cuidado. Cuidado. Eu te convido a orar por cuidado. Se você está sendo a vítima, ou que convive com o narcisista, a esperança é pequena, porque o tratamento é difícil. Mas estabeleça limites, não ceda, ore mais, confronte com resultados. Mas nesse tempo, coloque essa pessoa diante do Senhor e ore mais. Busque o milagre. O Senhor é capaz de fazer.